Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Quem assistiu o último vídeo, então, que nós trabalhamos, né, sobre sequências e progressões, hoje estamos falando sobre sequências aritméticas. Então, a sequência numérica é uma associação de números que corresponde a uma função dentro de um agrupamento de números, né? Elas podem ser finitas ou infinitas. Neste caso aqui, pessoal, nós temos uma sequência finita, né, de 1, 2, 3, 4, 5 números, né? 5 termos, chamamos de termos, né? Então aqui, pessoal, falamos também da lei de formação, que é utilizada para calcular qualquer termo. Então, tem a lei de recorrência. A lei de recorrência permite calcular qualquer termo de uma sequência numérica a partir do elemento anterior. Então, esse 10 aqui, ele vai ser calculado baseado, né, no 4, através de uma lei de formação. Então, vamos enumerar aqui uma coluna, né, o 4, o 10, o 16, o 22 e o 28. São 5 números, aliás, eu falei que eram 6. Então, são 5 números, né? 5 termos. Como é aritmética, né? Progressão aritmética, vamos utilizar o símbolo A. Então, aqui nós temos o A1, que é o primeiro termo, o A2, o A3, o A4 e o A5. Vamos deixar separadinho aqui para não termos problema. Então vamos pensar o seguinte: de que forma está crescendo aqui esses números? Notem que ele está crescendo de 6 a 6. Então, 4 mais 6 é igual a 10. 4 mais 6 é igual a 10. 10 mais 6 é igual a 16. 16 mais 6, 22. 22 mais 6, 28. Então, o que esse 6 representa aqui, pessoal? Nessa lei de formação. Esse 6 aqui, pessoal, nós vamos chamar ele de razão. É a razão que existe entre esses números. E vamos representar com a letra R. O que nos interessa aqui, pessoal? Nos interessa esse primeiro termo, né? Porque é o primeiro passo que nós vamos dar, né? Que é igual a 1. E essa razão que é o 6. Aqui nós temos o último termo, né? Que vamos chamar ele de enésimo termo. Esses números aqui, pessoal, que representam as sequências, pessoal, o número de termos, vamos utilizar aqui n, né? Então, o nosso n aqui vai ser o número de termos. Essa letra n. O r vai ser a razão. E o A1 vai ser o primeiro termo. Obviamente, né, obedecendo aqui um número de termos, né, o último termo vai ser o AN, o enésimo termo. O enésimo termo. Porque vai corresponder ao número de termos que nós temos aqui, né? Aqui nós temos 5, né? Então aqui seria o n seria igual a 5. Então nesse caso aqui, ó, nós temos a seguinte situação.
o AN seria 5, né, que é o último, que é a quantidade de termos que nós estamos calculando. O primeiro termo seria, aliás, o último termo seria 28, né, que seria o último termo. O N, que seria 5, que é o número de termos. E o A4 e o A1, primeiro termo, é 4. Então aqui o último termo aqui 28, o A5. E o N igual a 5. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Nós temos aqui que o 4 mais o 6 deu 10. Podemos afirmar que o A1 mais o R resulta no A2, certo? E temos que o 10 mais 6 teremos 16, ou seja, A2 mais a razão teremos A3. Ou podemos fazer da seguinte forma também, pessoal. A1 mais 2 razão, certo? 2 vezes 6 é 12, mais 4, 16. Então vamos lá. Esse aqui é do... E temos também, pessoal, que 16 mais 6 é igual a 22. Ou seja, A3 mais a razão é igual a A4. Ou A1 mais 3 vezes R igual a A4. O que acontece aqui, pessoal? Vamos formar aqui vamos fazer aqui a regra geral, então. Nós temos que o A4 é igual a A1 mais 3 R. Vamos limitar então aqui que o último termo seja o A4. Nós podemos dizer aqui então que A4 é igual a A1 mais... Pessoal, 4 menos 1 não é 3? Podemos escrever aqui entre parênteses, certo? Esse 4 aqui, pessoal, vamos voltar lá, não é o número de termos aqui? Limitamos aqui, vamos colocar o A4 aqui como o último termo, então ele vai ser o AN. E N, pessoal, vai ser o número de termos. Então nós temos que o primeiro termo mais o número de termos, que é 4 aqui, pessoal. Vezes a razão. Então aqui, pessoal, nós já descobrimos aqui a regra, né, pessoal? A regra geral para descobrirmos aqui o último termo de uma PA. É o termo geral, então. Então aqui é a regrinha.
Utilizando essa regra, pessoal, vamos calcular agora então. Vamos descobrir agora, pessoal, utilizando essa regrinha, essa fórmula. Vamos pensar na... calcule o sexto termo de uma PA, né, uma progressão aritmética, cujos termos são 2, 6, pontinho. Então vamos descobrir aqui, ele está me pedindo aqui o último termo, né? Que é o A6, certo? Então a regra que foi passada ali, pessoal, a fórmula, né? Que é o último termo, é igual ao primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a razão. Esta é a fórmula geral. A fórmula. Então aqui, o primeiro termo eu tenho que é 2 mais, vamos abrir entre parênteses, né? O número de termos aqui é 6, né? 6 menos 1 vezes a razão. Então qual é a razão aqui, pessoal? Então, para descobrirmos a razão, vou pegar o segundo termo, pessoal, menos o primeiro. 6 menos 2 igual a 4. Ponto. Pronto. Para descobrirmos o A6, reescrevemos aqui o A1, né? 2 mais 6 menos 1, 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. A6 igual a... O sexto termo, então, vai ser 2 mais 20. Então, o nosso A6 vai ser 22. Vamos colocar aqui, então, de 6 a 6, pessoal. Então, primeiro termo aqui, 2. 6 mais 4. 10 mais 4. 14 mais 4. 18 mais 4. 22. Então aqui nós temos 1, 2, 3, A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Agradeço a presença de todos. Até a próxima aula, que será sobre soma, né? Soma de uma progressão aritmética. Tchau, tchau. Fui.